Tem um lugar para cuidar de porco, né? Falei, varão, dá um porco para nós aí para virada, né? Vai ser bom, né? Uma ceia maravilhosa com porco. Mas hoje nós vamos ouvir alguns testemunhos. Eles vão também cantar uma canção para nós e vai ser uma manhã de testemunhos maravilhosos. Então eu vou chamar o pastor aqui para vir junto aqui dar uma palavra para nós. Por favor, não se fica aqui no altar, fica à vontade, tá, varão? Sua casa aqui. Sinta-se à vontade. Vamos aplaudir a vida dele, amém? Glória a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor. O meu nome é Cristiano, sou pastor lá na comunidade terapêutica Força da Nossa União. Viemos com uma caravana de Itaguaí, aqui com a minha esposa, a missionária Silvana, pastor Carlos Eduardo com a esposa e o filho, pastor Galdino, que é o coordenador da casa, e alguns meninos que são residentes e são do Ministério de Louvor da casa. E viemos hoje compartilhar com os irmãos esse culto maravilhoso. Cultuar junto com os irmãos. Vou trazer um testemunho como começou a comunidade terapêutica. Estamos 9 anos em Itaguaí. Começo do ano vamos estar completando 10 anos. Uma obra que começou tipo com uma barganha com Deus, querendo barganhar porque era ímpio. Tinha bar e dava comida na rua achando que ia diminuir o pecado. E através disso, um pastor lá de perto de casa, uma amiga da minha esposa, dava comida junto com a gente e ela convidou o pastor. Ela, posso convidar um pastor para ir junto com vocês dessa comida na rua? Porque a gente ficava no meu bar, bebia, ficava o dia inteiro no bar, de noite eu fechava o bar na segunda-feira e ia dar comida na rua. E o pastor foi junto. E eu vendo o pastor orar, o pastor metendo a mão na cabeça dos meninos, abraçando, almejei aquilo para a minha vida. Eu falei, não, eu também quero meter a mão, eu também quero orar. Não é só dar comida. E começamos a visitar a igreja, lá na restaurada do pastor Paulo, e ali a gente aceitamos Jesus e começamos a caminhar. E a obra dali foi surgindo o efeito na obra de missão na igreja, que lá também não tinha. E começamos a dar comida na rua, foi virando frequência na igreja. E dali montamos um grupo de missão na igreja que não tinha. E o pastor me liberou para fazer o grupo de missão com pastores, amigos de outras congregações, de outras igrejas lá de perto. E ali montamos um grupo de missão. E toda segunda-feira, todo sábado, a gente fazia comida na minha casa e ia para as comunidades. Dali foi crescendo, que no começo era só no centro de Santa Cruz. E depois começamos a entrar para dentro de comunidades. Na Vintém, Rola, centros dos bairros e dando comida. E a gente resgatando pessoas, a gente não tinha para onde levar. Então começamos a procurar centros de recuperação para a gente poder estar direcionando as pessoas que a gente resgatava na rua. E fomos fazendo parceria. E viramos mantenedores. Como a igreja aqui é com a gente, mantenedora lá da casa, a gente também era mantenedores naquela época de alguns centros de recuperação, onde a gente resgatava para levar para eles. E ali a gente trabalhava às madrugadas levando e começamos a ver coisas que a gente assim, tipo, poxa, a gente tinha que abrir às vezes as casas estavam cheias, chegava lá, não tinha vaga, e a gente fazendo amizade com eles até aceitava. Mas a gente, poxa, vamos abrir um centro de recuperação. No começo todo mundo pensou que era doideira, maluquice. Como que vai abrir um centro de recuperação? Na época eu era obreiro na igreja. E falei com o pastor, vou abrir um centro de recuperação. Ele, ora a Deus aí, se Deus está contigo, está liberado. Só que na época o pastor falou, a igreja não tem como a gente arcar com essa despesa. Eu falei, não, pastor, só quero a liberação da igreja, só quero a bênção da igreja. Ele foi, deu, e eu fui e fiz a reunião com os irmãos. Aí fui no Carlos Eduardo, no Wagner, no Jonas, nos irmãos que a gente, pastor Greito. O que vocês acham? Se Deus falou para abrir, vamos abrir. Eu falei, então tá bom, vamos procurar um sítio. E fomos para Itaguaí, onde a gente ajudava um centro de recuperação feminino, Desperta Débora. E lá no Desperta Débora, a pastora Sueli, ela já vinha falando antes da gente tomar essa decisão de, poxa, por que vocês não abrem um centro de recuperação? Aí eu falei, não tem como, pastor, a gente não tem condições de pagar um aluguel de um sítio, de manter. Ela, Deus está contigo, rapaz, abre. E tu vai ser o presidente. Eu falei, não tem nem como, cheio de pastor, eu sou o único sobreiro, como que eu vou ser o presidente de um centro de recuperação?
Aí ela, não, Deus é contigo, vai abrir, vai abrir. Aí, depois da reunião, fomos procurar um sítio. Achamos um sítio por R$ 5.000 o aluguel. Falei, não tem como pagar. Aí ligamos para o rapaz, ele, é paciente de recuperação? Ele faço por 2.500, mas a luz aqui é R$ 500. Tá bom, vamos alugar. Como que a gente vai dar a entrada? A entrada ele queria 3.000. Aí, vamos fazer pizza. Até tem as fotos da gente fazendo a pizza, eu vou mandar para o pastor está passando para a igreja. Começamos a fazer pizza na minha casa. Em uma noite, vendemos 300 pizzas de R$ 10. O dinheiro do aluguel. Em uma noite, cheio de moto, cheio de carro lá em casa, as igrejas ajudando, os pessoal comprando pela internet, a gente entregando. Assim, foi um negócio... Não tinha como, por 300 pizzas numa noite, não era nem pizzaria, e conseguimos vender essas 300 pizzas, Deus no negócio. Aí vendemos, arrecadamos o dinheiro do aluguel, vamos lá alugar. Não tinha cama. A gente, rapaz, como que a gente vai arrumar cama? Já pagamos o aluguel e agora é cama. Começamos, em todo lugar que a gente passava, a gente via um colchão no lixo, a gente pegava. Tirava aquela capa suja e levava. Desculpa. Aleluia. Aleluia. Aí a gente pegava no lixo os colchão e levava. Aí fomos inaugurar o sítio. Na inauguração já tinha 3 alunos, 3 residentes. Aí não tinha alimentação, tivemos que comprar do bolso. Pão, fui numa padaria lá perto, o padeiro nem me conhecia, o dono da padaria, eu falei, posso comprar o pão e pagar por semana? Ele pode. Eu trabalho com obra, então a gente ajudava e pagava. Os primeiros meses conseguimos pagar aluguel, a casa com 3 meses já estava com uns 30 alunos, né, casa Eduardo? Uns 30 e poucos alunos, foi rápido. E porque tudo estava cheio, o centro de recuperação tudo cheio, então as pessoas, abriu um novo ali, ia tudo mandando, e quanto mais enchia, sem mantenedor, é mais difícil manter a casa. E chegou nos 4 meses, a gente não estava conseguindo pagar aluguel, pagava em 3 vezes. Era 500, dava mais 500, depois dava 1.000, e no final, quando a gente pensava que estava acabando o mês, tinha que pagar a conta de luz. E já vencia o outro mês, já tinha que começar a pagar de novo, a gente já estava tirando do bolso. E a gente não tinha, assim, a igreja que a gente congregava na época não arcava com a despesa, então a gente tinha que tirar do bolso. O pastor abençoou para abrir, mas ele falou, é contigo e Deus. E fomos lá e conseguimos pagar. Com 7 meses eu ia fechar. Falei com os irmãos, vou fechar. Aí falei com a minha esposa. Falei que ia fechar a casa. Aí ela pegou e falou, não, a obra é de Deus, né, senhora? A obra de Deus, não fechar não. Deus está no negócio. Aí não fechamos. Uma semana foi a Secretaria de Meio Ambiente lá na casa. Conheceu o projeto. Aí chegaram lá para conhecer o projeto, o secretário começou a conversar comigo, parecia que me conhecia há muito tempo. E meu jeito de conversar é o mesmo, eu não mudo. Pode ser com um residente, com um pastor, com um amigo, com quem for. Eu sou a mesma pessoa, o mesmo jeito de falar. E ele pegou e falou assim, poxa, eu quero te ajudar. Para mim, ele abriu alguma coisa na casa, né? Porque tinha projeto de botar uma fábrica de brócolis, uma fábrica de laje para gerar uma renda e a gente conseguir se manter. Que o projeto sempre foi a gente querer ser autossustentável. E ele falou assim, eu quero te ajudar, mas não tem como fazer um negócio na terra de ninguém. Depois o projeto cresce, o dono do sítio pode te pedir o sítio, não renovar o contrato e você vai fazer o quê? Aí eu falei, tá bom. Aí eu fiquei meio triste, mas vai lá na Secretaria de Meio Ambiente amanhã. Eu falei, tá bom. Eu fui no outro dia. Saí da obra, não fui nem em casa tomar banho, São Antônio. Fui todo sujo. Cheguei lá cheio de massa agarrada na cabeça. Cheguei lá na secretaria, ele ficou me olhando. Aí ele conversou comigo. Ele, volta amanhã. Eu falei, para testar a fé, vou voltar amanhã. Voltei no outro dia. Chegou ele, entra no carro aí.
entramos, ele levou a gente lá no sítio onde vocês foram. Chegou lá, ele, na portaria tinha um cadeado, tudo mato, tudo em ruína. Ele, tá vendo isso aqui? Me deu um papel mostrando um documento antigo uma instituição que teve há 15 anos, antes da gente chegar lá. Estava 15 anos abandonada aquela terra. Ele, tá vendo esse 47 mil metros quadrados aqui? Limpa que é teu. E a gente queria fechar, a gente com 7 meses de projeto. Aí eu falei, rapaz, não tem nem dinheiro para limpar, para entrar dentro desse lugar. A gente está pagando aluguel em 4 vezes. Ele fez um cheque na época de R$1.000. Falou, aluga um trator e abre o caminho. O restante que você... A gente nem sabia que tinha as ruínas lá atrás, que a gente reformamos. Não derrubamos nada, aproveitamos tudo que tinha. Aí ele me deu, dali eles foram embora, eu fui para o sítio. Chamei os meninos que era coordenador, monitor. Aí entramos. A gente entrando no sítio, eu falando, professor Antônio. Aqui, ó, aqui vou fazer um lago de peixe, aqui vamos fazer dormitório, aqui fazer igreja. Aí os meninos, pastor tá maluco, tá nem pagando aluguel que fazer obra. Como? Tá ficando doido, não tá pagando nem aluguel. Eu falei, vamos fazer. A gente pegamos e fui embora arrumar um trator. Chegou lá numa fazenda que eu nunca conheci, nunca fui nessa fazenda do seu Ventuil. O senhor parecia que conhecia a gente há muito tempo. Chegou lá, botou a gente para dentro da casa da fazenda. Falei, poxa, queria alugar o trator por 1 hora, só para abrir um caminho. A gente ganhamos um sítio ali embaixo, do centro de recuperação. Aí ele, não, que 1 hora, vocês querem fazer o que ela não? A gente quer fazer uma rua. Não, porque vocês no ar, faz logo um empinzal, faz uma plantação até vocês fazerem a obra. A gente, poxa, a gente não tem condições, estou com o dinheiro para alugar só o trator. Ele, não, compra só o diesel que o trator empresta, nunca viu a gente. Aí aramos o sítio todo, fizemos uma rua, limpamos tudo, com os R$1.000 abençoados que foi doado pelo secretário de Meio Ambiente. Aí começamos a fazer obra, aí começou a aparecer pessoas ajudando, família de alunos. Na época eu conheci o Antônio, que o cunhado dele estava com a gente lá internado. A ponte era de madeira, não passava nem carro. Chegou lá, a gente estava fazendo obra. Aí, fazendo obra do jeito do Antônio, chegou na época, ela nos ajudou a fazer a ponte, fizemos a ponte, e começamos a fazer a obra, e foi fazendo a obra. E com 3 meses se mudamos para casa. Se mudamos, a laje que tinha nos dormitórios velho vazava mais dentro do que fora. O poço tinha 15 anos desativado, a gente não tinha condições de cavar poço, botamos uma bomba, puxou água. É a água que a gente bebe até hoje, num poço que estava 15 anos desativado. E ficamos lá pelo mais um período do jeito que estava, fazendo aos poucos, e dali as portas foram se abrindo. Mantenedores, meu amigo São Antônio de novo me ajudando a fazer a igreja, outras igrejas ajudando, e fizemos logo uma igreja lá dentro, onde que é a igreja até hoje, e fomos reformando. E dali, porque se for falar, vai ficar o dia todo de tudo, e foi acontecendo, a casa foi melhorando, foi mais alunos chegando, e na época eu não tinha tanta experiência com o centro de recuperação, não tinha nem 1 ano de projeto, cheguei a colocar 96 alunos dentro da casa, sem dormitório. Dormia na varanda, dormia onde guardava ferramenta, dormia no corredor dos quartos. Ganhamos uma doação de colchão, então tinha aluno para todo canto. Aí eu falei, não, está errado, tem que tratar, não é ajuntar. E ali botamos a norma, falei, não vou mandar ninguém embora, mas os que forem embora eu não vou aceitar, vou ficar com 50 residentes. O máximo chega a 52, 54, e é o que a gente faz até hoje, mas a gente nunca deixa ninguém voltar. Sempre chega lá, a gente dá um jeito. E a obra foi crescendo, tá até onde os irmãos viu lá, ainda está em obra, e a gente tentando ainda, estamos trabalhando para virar autossustentável. Os lagos conseguimos fazer, as criações conseguimos colocar, até as prefeituras, quando teve lá, ou do Rio, que já foi um responsável do Rio, ou do Itaguaí, quando chegou lá, eles ficaram maravilhados pelo jeito que a gente trabalha, que ele falou que nem todas as comunidades trabalham do jeito, que a gente tem um montão de tipo de bicho, mas não é porque a gente queria ter, porque assim dá trabalho, mas é para ter a laboterapia. Cada residente tem uma função, um cuida do porco, um cuida da galinha, um cuida dos cachorros, outro cuida dos patos, outro cuida dos cavalos, do cabrito, então da horta, do empinzal, cada um tem sua função na casa. Aquilo ali, ele cria ali uma responsabilidade
para cuidar daquilo ali que foi dado para eles. Eles começam a cuidar daquilo que foi dado para eles. E foi o modo que a gente achamos de trabalhar, sempre na dificuldade. Da casa fundou uma igreja, que hoje em dia é a Assembleia de Deus Força da Nossa União, que no começo não tivemos muito apoio, porque tudo que começa no começo fica desacreditado. Então muitas pessoas que a gente procuramos recursos no começo, que dizia, entre aspas, ser amigos, que tinha ministérios grandes, se afastaram pensando que era só uma obra para querer ganhar dinheiro, né? Uma obra para vender coisas na rua. Nunca botamos ninguém para vender nada na rua. E ali fundamos. Hoje em dia a gente tem uma igreja em Santa Cruz, Assembleia de Deus Força da Nossa União, o nome do sítio. E temos o sítio lá, Comunidade Terapêutica Força da Nossa União. Nunca desviamos o caminho, porque quando a gente abriu uma casa, a gente entregamos na mão de Deus e sempre falamos que a casa era dele. E é dele. E por isso que não falta nada, que é Ele que cuida, Ele que envia mantenedores, Ele que envia pessoas para nos ajudar. Quando a gente se emociona e chora, irmão, que sentimos na pele de Deus do começo, o que passamos para estar daquele jeito. Foi cavando o poço e cavamos um poço até hoje. Passamos por várias situações até chegar até ali, mas nunca aceitamos nada de errado. Já tivemos várias propostas de botar pessoas na rua para vender as coisas, que ganharia 10 mil por semana, 5 mil por semana, vendendo coisa no sinal, e não aceitamos, porque a obra é de Deus. Não estamos ali para ganhar dinheiro em cima de ninguém, para usar nenhum residente como escada. Tem os meninos que estão aqui, e eles sabem o que eu estou falando. Ao contrário, quando aparece alguma coisa para eles fazer, eles fazem para ajudar a própria família, quando a gente libera. E o projeto que Deus colocou no coração da gente foi a casa não só virar autossustentável, mas sim ter porta de emprego. A gente pretende no futuro, está na mão de Deus. Quando a gente entramos lá era só mato, e com 9 anos está do jeito que está, e a gente sabe que Deus faz, entendeu? E cremos sempre no poder de Deus. Então, a gente pretende sim um dia o que eu falei lá no começo, de ter uma fábrica dentro, alguma coisa dentro, não para ganhar dinheiro para a gente, mas sim para gerar emprego para residente. Entendeu? Os alunos poder trabalhar dentro da casa, os que têm família, e ser salariado dentro da casa. Muitos falam até maluco eles falam que eu sou desde o começo. Então, a gente conseguir gerar emprego dentro da casa sem eles sair da casa. Porque a gente tem uma fábrica de laje dentro da casa, eu posso ir em várias lojas, deixar mostruário, que a gente conhece vários materiais de construção, eles vender, a gente mede, a gente fabrica no sítio e manda para eles. E aquilo ali vai gerar renda. Bem dizer, eu tenho 15 alunos trabalhando, então são 15 famílias sustentando dentro de um centro de recuperação. Coisas que ninguém viu e não vai ver, entendeu? Vai ver quando acontecer, que eu creio que vai acontecer. A gente conseguir montar dentro da casa uma estrutura para gerar emprego para os próprios alunos que estão se tratando, conseguir sustentar a tua família lá fora. Mas por que isso, Cristiano? Porque muitos não completam o tratamento porque têm filhos, tem esposa, e quando chega 2, 3, 4 meses quer ir embora. Hoje eu tenho que ir embora porque eu tenho que sustentar minha família, eu não tenho renda lá, eu vou embora. E às vezes são pessoas que querem ficar, quer cumprir o tratamento, mas pela necessidade vai embora. Então a gente tendo esse recurso de trabalhar dentro da casa e ajudar eles, com certeza eles vão cumprir o tratamento deles. Com certeza eles vão cumprir o tratamento e vão conseguir sustentar sua família lá fora. A gente começamos com uma criação de porcos lá na casa. Compramos 4 leitões e um leitão. Quem foi lá viu. As porcas tiveram filhote. Tinha 28 leitão. As porcas já cruzaram de novo, já separamos mais 6. Então, assim, é um projeto para virar autossustentável. Estamos conseguindo construir mais 7 chiqueiros, mais 7 dormitórios lá para os bichinhos lá. E com as doações das igrejas, estamos conseguindo fazer. Com o trabalho da casa, estamos conseguindo fazer. Então, já é um projeto que já está seguindo em frente. Já está dando certo. Então, assim, desse a gente vai para o outro, quando vem está conseguindo os meninos trabalhar, gerar renda e ajudar eles. Entendeu? A gente quer poder chegar um dia e ter um cardápio na casa, que a gente vive pela fé. Tem dia que o pastor Galdinho me liga, só tem 5 quilos de arroz. Daqui a pouco ele, entrou um dinheiro aqui, vou lá comprar. Vai lá e compra. Está acabando isso. Daqui a pouco ele bota num grupo, a igreja tal vai doar, é o que está faltando. Já, assim, mas não falta. Chega no finalzinho. Mas Deus sempre está abençoando aquela casa. Como eu falei, a casa é dele, então o pai não deixa faltar para os seus filhos, sempre está cuidando.
Então a gente quer chegar naquele patamar da gente poder chegar num mercado e falar, hoje eu vou fazer 5.000 de compra que vai dar por mês, hoje vai ter um cardápio, eu botar lá no refeitório o cardápio. Isso é meu sonho. Meu sonho não é poder andar de carrão, não é poder atacar de praia, não. As pessoas falam, Cristiano, sonho de recuperação desse tamanho, pensa, eu falei, não, eu trabalho. O da minha família é do meu trabalho, o do sítio é do sítio. É poder chegar e ter. Tu chegar e olhar assim e ver um cardápio e falar, hoje vai ser isso, amanhã vai ser aquilo. Eu tenho condições de pagar um psicólogo, eu tenho condições de pagar um terapeuta. Ah, mas tem, a gente tem no Cápsula. A gente quer ter nosso. E vamos chegar nesse dia de ter, porque a gente já estamos engateando. Nós somos um bebezinho com 9 meses. 9 anos. Nós somos um bebezinho. E com 9 anos andamos muito, que já passou mais de 6.000 alunos na casa. Já tivemos vários batizados na casa. Entendeu? Então, assim, está andando no caminho certo. Não tem escândalo, não tem corrupção, não tem nada que pode falar assim, sujar a imagem da gente com coisas erradas, que isso eu não aceito. Quando eu chego na casa, os meninos estão ali, sabe? Eu chego, vou lá na mesma comida que eles comem, boto no meu prato, sempre na mesma mesa e como todo mundo junto. Não tem aquele negócio, faz para mim separado alguma coisa para me comer, não. É o que a gente come, todo mundo come, não é isso, pastor Gaudiano? E se fizer algum monitor fazer alguma coisa quando a gente descobrir, a gente chama atenção. Nada. É que um come, todos comem. Se vai comer ovo hoje, todo mundo come ovo. Se é pé de galinha para todo mundo. Entendeu? E se for carne, todo mundo come carne. Porque se não tiver para todo mundo, não faz. Vai ficar lá até chegar para inteirar, para fazer para todo mundo. Quando é final de ano, a gente faz churrasco. No ano novo. É para todo mundo comer. Ainda vem as famílias de fora. A ceia é para todo mundo comer. Não tem exceção de pessoa. Eu ia ler aqui, eu até abri para ler, eu ia ler em Lucas 15. Quando fala que os fariseus e escribas murmuravam. Porque Jesus comia com os pecadores. Comia com os escribas e comia com os pecadores, sentava e comia com eles. Então, eles murmuravam por isso. Então, a palavra nos ensina, não ter acepção de pessoa. Não ter acepção de pessoa. O ensino, o pastor estava falando sobre isso aqui, da qualidade que tem a doutrina da igreja. Então, a nossa doutrina lá é amar o próximo como a si mesmo. Essa é a nossa doutrina. Na nossa igreja lá, o culto de domingo é mãe de joelho, filho de pé. O culto de terça é a mulher cananeia. E a consagração de sábado é o filho pródigo. Não tem campanha. O nosso lá a gente trabalha no tema em prol da família. Então, quando a gente trabalha com centro de recuperação, é em prol da família. Restituir as famílias. É eles voltar para o seio da sua família de pé, restaurado. Isso é o lema. Maior salário, Sr. Antônio, quando eu posso receber, que eu recebo é quando eu estou na rua, o menino me grita. Pastor, eu estou bem. Igual eu fui no borracheiro há pouco tempo, o menino está consertando o meu carro. Ele, pastor, lembra de mim não? Passei lá, tem 6 anos. Eu falei, rapaz. Aí depois ele foi, tirou foto, trabalhando no borracheiro. É pastor Fábio, que esses dias me ligou, vai na festa do Milho, dia 22, está lá no Parque União, passou no sítio há 7 anos atrás, um dia pastor, lá no Parque União. Então, é isso. O Fernando, pegamos na Cracolândia do Antares, o Fernando, hoje em dia é pastor na Argentina, dá palestra na Argentina, de dependência química e é pastor lá. Então, assim, esse é o maior salário que a gente tem. Esse é o maior salário que a gente pode ter. É um rapaz que não tinha nada e hoje em dia está de pé, restituído e de volta para a sociedade. Amém? Glória a Deus. Aleluia. 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 Eu costumo dizer assim, eu fico meio nervoso quando vou falar nessa igreja e, assim, eu nunca fiz curso de palestrante, de psicólogo, nada, e todo ano a CSA me chama a gente para dar palestra. Chama a gente para falar sobre dependência química, alcoolismo na CSA, hoje em dia é Térnio. Aí eu falo, meu Deus, que coisa maravilhosa. E a gente não fizemos curso para isso. E a gente sempre está falando sobre dependência química e alcoolismo na CSA. E o que Deus faz, por quê? Por causa da referência da comunidade terapêutica. Deus é maravilhoso, irmãos. Eu queria estar agradecendo, pastor, ministério, a igreja, por todo mês estar nos ajudando. Está sendo bom, está tendo bom uso, né, a ajuda da casa. Como as outras, eu falei com o pastor que a gente trabalha tudo certinho.
Eu faço uma compra e venho pagando mensal para casa. Ó, a gente vai fazer, o propósito é fazer isso aqui. Agora a gente vai entrar no propósito do refeitório. E a gente vai lá e faz a dívida e com fé, meu irmão. Amém. Todo mês a gente consegue arcar com a despesa. Então, assim que a obra anda, a gente não tem que temer. Se a gente tem Deus na frente, Deus no controle, a gente vai temer quem? Amém. E Deus sempre está no controle de tudo lá na casa. Porque lá a gente vive pela fé, né, pastor? E Deus sempre tem sustentado. Amém. Não tem faltado nada, graças a Deus. Queria estar chamando o Ministério de Louvor, tá, pastor? Para estar louvando, vem? Os meninos para estar louvando. Ali, pastor. Vamos lá. Aleluia. Saudando uma alma de igreja com a paz do Senhor, amém? Amém? Quem está vivo, dá glória. Aleluia. Fica de pé em nome do Senhor Jesus. Vamos adorar esse Deus Todo-Poderoso, aquele que é digno de toda honra e toda glória, que sabemos que sem Ele nada podemos fazer, amém? Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, aleluia. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça igual. Bondade, fidelidade. Eis aí a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam mais uma vez. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Rei,
pra dizer que tu és o Senhor. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. o teu reino, o teu reino, o teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, Bondade e fidelidade. a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida. E nunca me cansarei. Posso ouvir a sua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e que me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, já vi fogo e terremoto, vento forte que passou, já vivi tantos perigos, mas sua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os teus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolho, não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois a palavra ela é pura, escudo para os que nele. Só a igreja, não há ferrolho. Não há ferrolho, nem porta. Pode ser melhor, hein? Pode ser melhor. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante
diante de nós. E a tempestade, ela se acalma, porque quem fala é Deus, na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra ela é pura, escudo para os que nele crê. Para finalizar, não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra ela é pura, escudo para os que nele crê. Igreja, levanta as duas mãos pro alto. Toda a igreja, as duas mãos pro alto. Agora vamos aplaudir o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, amém? Assim agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Está chamando o pastor Galdino. Oportunidade, pastor Galdino. Graça e paz para todos. Amém. Pastor Cristiano, ele falou tudo que era necessário falar, né? Não sei o que iria falar, mas para quem não me conhece, meu nome é Galdino, sou pastor e coordenador da comunidade terapêutica Força da Nossa União. Estou um pouquinho rouco e esse ano eu vou fazer 3 anos, né, que eu fui acolhido por essa comunidade e entrei ali como se fosse um adicto, passando por uma depressão muito grande. E ali Deus me deu a vida de volta. E esse período que eu estou ali trabalhando na obra de Deus, eu adquiri uma experiência muito grande, porque eu não tinha experiência na área de dependência química. Porque quando nós temos um ministério na área pastoral, dependendo do tipo de trabalho que você executa na obra de Deus, esse trabalho que eu estou fazendo é um trabalho diferente de um trabalho de um pastor comum. Porque, na verdade, eu estou aprendendo não na teoria, mas eu estou aprendendo na prática. Porque eu estou convivendo no meio deles. E eu descobri que a dependência química, ela é um mal que atinge toda a sociedade. Atinge a todos, direta ou indiretamente, né? Direta é quando alguém da família que esteja passando por este mesmo processo de dependência química, e ali toda a família é comprometida por causa da dependência química daquela pessoa, porque além dela cair, ela leva quase todos junto com ela, porque o sofrimento é intenso, né? As pessoas ficam noites sem dormir, a mãe, o irmão, o sobrinho, o tio,
ou a esposa ou o esposo, e às vezes a pessoa sai e fica 10, 15 dias na rua, a família não tem notícia, ninguém consegue dormir, não sabe se está vivo ou se morreu. Então, e indiretamente é quando aquela pessoa diz assim: pastor, eu não tenho nenhuma pessoa da minha família que é dependente químico, graças a Deus. Então, eu não tenho nada a ver com isso. Mas, indiretamente, você também é atingido. Sabe por quê? Porque quando nós conseguimos recuperar um dependente químico, é menos um assaltante que a gente tira da rua, é menos um traficante que a gente tira da rua. Então, esta é uma questão que envolve toda a sociedade. Não é somente a família, mas toda a sociedade. Porque, de repente, uma das pessoas é acometido de um furto, um assalto, e aquela pessoa que assaltou, que cometeu o furto, ela poderia estar sendo tratada no centro de recuperação. Mas, como muitos dizem, né? Eu não tenho nada a ver com esse problema. A pessoa só vai descobrir quando ela passa a ser uma das vítimas daquele que assaltou ou furtou, né? Ou vendeu uma droga para alguém da família. É menos um traficante que a gente tira da rua. Então, é um trabalho que é espinhoso, é um trabalho de formiguinha. Por quê? Porque, infelizmente, nem todos conseguimos recuperar. Quando a ciência usa a expressão adicto, é porque a própria ciência não acredita na recuperação do dependente químico. Mas nós contrariamos a ciência, porque a palavra de Deus diz que se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E é por isso que nós temos ali um reforço espiritual, até porque, né, nos 12 passos diz ali nos 12 passos, que uma das coisas principais na argumentação dos 12 passos é que o dependente químico ou o adicto, ele tem que se pedir ajuda a um ser superior. E o único ser superior que nós conhecemos é o Senhor Jesus Cristo. Não existe outro além dele. Então nós precisamos da ajuda do Senhor, e ele tem operado de uma forma tão profunda naquele sítio que o próprio pastor ele pode observar que há um tempo atrás, mesmo o senhor tem experiência, mas era uma oprimição muito grande. E quando nós assumimos uma responsabilidade de ajudar o pastor, nós entramos ali em oração, em jejum, em clamor. Na parte espiritual, Deus está operando maravilhosamente. A calma que existe hoje naquele sítio, antes era uma briga, era briga constante, era ameaça, era gritaria. Hoje o pastor chega no silêncio. Essa semana, ontem, foi uma pessoa lá, falou: o que está acontecendo aqui? Falou para mim: o que está acontecendo? Acontecendo o quê? Está um silêncio. Falei: mas isso aí é a operação do Senhor. Esse é o Espírito de Deus que está operando. E eu estava meditando no Evangelho de Lucas, Dr. Lucas, no capítulo 10, versículo 25, eu vejo um doutor da lei se levantar, um intérprete da lei, um advogado, conhecedor profundo, pensando que sabia mais do que Jesus, né? No pensamento dele, ele dizia assim: eu vou colocar este homem à prova. E ele se levanta e diz: mestre, né, hipócrita, né, que ele não reconhecia Jesus. Mestre, o que farei para alcançar a vida eterna? Colocando Jesus à prova. Jesus olha para ele e diz assim: o que as Escrituras diz a este respeito? Como você interpreta as Escrituras? E ele olha para Jesus e diz assim: amar o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento,
de toda a tua alma, de todo o teu ser, e o próximo como a si mesmo. E Jesus olha para ele e responde: você interpretou corretamente. Faça isso e viverá. Mas aquele homem não se deu satisfeito. Ele diz assim: como amar o próximo? Quem é o meu próximo? E Jesus apresenta uma parábola para ele. Jesus diz: um homem, ele ia para o caminho de Jericó, descendo de Jerusalém. E no meio do caminho, ele foi assaltado. Tiraram a roupa dele, bateram muito nele e deixaram ele semi-morto. Descendo de Jerusalém, um sacerdote, seguindo o caminho, viu o homem. Quando ele viu aquele homem, ele atravessou a rua e passou para o outro lado e seguiu o seu caminho. Depois desceu um levita. E o levita, quando se deparou com aquele homem no caminho, ele fez a mesma coisa. É como o pastor mencionou, dois religiosos, considerados puros, envolvidos em conceitos, ritos, mas cadê a justiça na vida desses homens? Aí desceu aquele discriminado pela sociedade, rejeitado pelos judeus, considerado pecador, mestiço, misturado com outra nação. Aquele homem, seguindo o caminho, a Bíblia vai dizer que aquele samaritano, quando ele olhou e viu o homem caído lá, semi-morto, nu, todo ferido, a Bíblia diz que ele teve compaixão daquele homem. E ele chegou até ele. Ele usou três coisas. Essas três coisas têm que estar na minha e na sua vida. Porque se não tiver, você não está ainda apto para a obra de Deus. Primeira coisa, o azeite. O azeite, ele simboliza a unção e o Espírito Santo. A unção que há em você é para sarar a ferida do teu próximo. A segunda coisa foi o vinho que ajudou a tratar aquele homem. O vinho é quando você dá alegria para aquele que está necessitado. Quando você consegue transmitir alegria para ele, porque o vinho simboliza alegria. Então você que tem a unção de Deus, você que tem o Espírito de Deus, você que tem o azeite de Deus na tua vida, você tem que transmitir alegria para o teu próximo, para ele ter confiança e saber que quem está em você é muito mais poderoso do que o que está no mundo. E a terceira coisa que o samaritano fez foi pegar a atadura. A atadura para quê? Para isolar as feridas. A atadura, ela simboliza proteção. Você tem que oferecer proteção. Pastor, eu não sou policial, não sou guarda-costa. Eu estou falando no sentido espiritual. Sabe por quê? Porque quando você anda direcionado pelo Espírito de Deus, você é protegido por Deus e você tem o poder para dar uma cobertura espiritual para aquele que está correndo perigo. Então, você protege aquela pessoa espiritualmente. A atadura simboliza proteção. O samaritano pega aquele homem, coloca sobre o animal, leva para a pensão. A Bíblia vai dizer que no outro dia, ele pega 2 moedas de prata e oferece ao dono da pensão: cuide dele, eu vou viajar. Se tiver um gasto a mais, quando eu voltar, eu vou recompensar você. Eu vou pagar aquilo que faltar. Sabe o que isso significa? Quando você quer ajudar uma pessoa a colocar também no centro de recuperação, não coloque ela lá e deixe abandonada.
mas ajuda na logística, ajuda no suporte, naquilo que a pessoa precisa. Porque o samaritano, ele não só acolheu e levou para a pensão, e também ele deu toda a sustentação para que ele fosse atendido e não faltasse nada para aquele homem que foi assaltado. E quando Jesus termina essa parábola, aí é a vez de Jesus. Ele pergunta para o intérprete da lei: quem é o próximo? Quem é o próximo daquele que foi assaltado, daquele que foi agredido? Quem é o próximo dele? Aí o intérprete é o samaritano, aquele que cuidou dele. Então, você é o próximo daquele que está necessitado. O próximo é você, não é aquele que você está atendendo, mas você que é o próximo daquele que você está acolhendo. E quando o intérprete disse, não, o próximo do que foi agredido é aquele que acolheu, ele não quis nem falar o nome do samaritano. Ele não quis nem dizer, foi o samaritano. Mas quando ele disse, foi aquele que acolheu o que foi agredido, o que foi assaltado. E Jesus olha para ele e diz, faz a mesma coisa. Ou seja, abre mão da tua filosofia humana, dos teus rituais, do teu conhecimento humano, e faça a mesma coisa. E assim você vai alcançar a vida eterna. E que nós venhamos seguir esse caminho, não se desviando nem para a direita nem para a esquerda, mas olhando somente para o autor e consumador da nossa fé, que é a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço a oportunidade. Amém, amém. Amados, eu vou chamar só mais uma pessoa para testemunhar, que é o irmão Alex. Ele esteve lá junto conosco no ano passado. Ele tem um testemunho muito forte. Alguns já conhecem, né? Pode vir, Alex, bem-vindo. E aí é dele para com a igreja e dele também para com o pessoal, né, de Itaguaí, que é muito, muito, muito abençoador. Todos. Eu queria dizer que eu fico muito emocionado, né, quando eu estou muito emocionado, né, nesse momento, com o depoimento do pastor, dos irmãos, né, a presença dos irmãos aqui, porque eu também passei momentos como que vocês estão passando, né? Passei por 4 casas, tive problema com drogas também, na minha adolescência, né? Fui internado 4 vezes, sou adicto também, né? O pastor estava falando de adicção, os 12 passos, conheço os 12 passos, NA, fui membro de NA durante muitos anos, e funciona, né? Deus em primeiro lugar, e o programa funciona no dia a dia. Então, assim, eu sou filho de um casal humilde, que era meu pai e minha mãe, né? Eu nasci em Nova Iguaçu, fui criado em Nilópolis. E durante a minha adolescência, eu sempre fui muito levado, né? Eu era muito levado. Meu pai, nem minha mãe, nenhum dos dois nunca beberam, nem fumaram, né? Eu nunca tive esse exemplo dentro de casa para poder fazer esse tipo de coisa. Mas, ainda assim, isso não quer dizer nada, é importante, né? Mas não garante nada. Eu tive uma boa educação, né? Minha família é uma família muito correta, todo mundo de bem, trabalhador, honesto. Mas isso não quer dizer nada, não quer dizer muita coisa nos dias de hoje, né? Então, mesmo assim, com tudo isso, com todo o exemplo que eu tinha dentro de casa, um dia eu aceitei, né, aquele convite de fumar maconha. Foi aí que minha vida, né, foi por água abaixo. E eu comecei fumando maconha, lá em Nilópolis, na época, eu tinha 14 anos de idade. E dali foi um pulo para a cocaína, né? Com 15, 16 anos já estava cheirando cocaína.
e eu me acabei. Minha vida ficou totalmente arrasada, eu me afundei totalmente. O pastor estava falando da família que sofre. Eu sei exatamente o que é isso, a família, o que é, né? Minha família sabe, porque minha mãe não está aqui, meu irmão, né? Sofre todo mundo. E é muita gente mesmo que está em volta. O vizinho sofre, pra você ter uma ideia. Porque aquele vizinho que te viu pequeno, né? Conhece a tua família, né? Que teve junto de você desde pequeno, ele vê aquilo, ele sofre, né? Não tem jeito. Então sofre todo mundo, e sofre a sociedade também, pelo cara que usa droga, ele precisa usar. Ele tem uma dependência química, que é o uso da droga. Ele não consegue viver sem usar. Então ele rouba. Eu roubei muitas vezes, infelizmente, por causa do uso de droga. Eu roubei de dentro de casa, vendia a televisão do meu pai, roubava a carteira do meu pai, da minha mãe, roubava na rua. Eu precisava usar. Então, eu sinceramente, aí eu estou falando, vai passando as coisas, né, na mente, né, lembrando as lembranças, e eu estou vivo pela graça de Deus, literalmente pela graça de Deus, porque eu fiz muita, mas muita bobagem, mas muita por causa do uso de drogas. Fui internado 4 vezes, né? 5 vezes. Na quinta vez, na época, eu fui internado, na época era no Credec. Não sei se seu irmão conheceu, lá em Campo Grande. Foi ali que eu conheci os 12 passos. Porque, apesar de eu querer, foi aí que eu conheci a palavra de Deus. Foi na busca pela libertação, para parar de usar droga. Eu conheci os 4 centros de recuperação, como o de vocês. Fiquei internado lá, mas eu não consegui parar. Eu consegui parar a partir do momento que eu conheci o grupo de NA. Que eu comecei a colocar o programa dos 12 passos da minha vida e eu consegui parar. Fiquei um tempo, anos, frequentando o grupo e indo para a igreja. Hoje, eu não vou mais aos grupos, né? Porque o grupo diz que e realmente, que não tem cura, realmente não tem cura, tá certo? Você consegue controlar o uso da droga, você para de usar, mas se eu amanhã, se eu usar droga, volta do estágio que eu parei, não volta do início não. Do estágio que eu parei, que eu estava afundado, é ali que eu vou voltar. Então não tem cura, né? E tem a graça de Deus, literalmente, Aleluia, que te distancia daquilo tudo, e Deus foi mudando a minha vida, né, ao longo dos anos, né? Deus foi transformando a minha vida. Eu comecei a buscar o Senhor, comecei a igreja, comecei a me dedicar à igreja, comecei a colocar minhas vidas aos pés do Senhor. Comecei a botar a palavra em prática, comecei a viver aquela vida que Deus queria para mim, sabe? amém. E Deus foi transformando, me deu uma esposa que vocês conhecem. Logo depois eu casei, né? E foi muita luta, tá? Eu quero dizer para vocês que minha vida sempre foi de muita luta desde pequenininho, né? Nesse sentido. Mas Deus é misericordioso, né? Deus é amoroso, Deus é bom. E hoje eu estou aqui. Alguns me conhecem um pouco, outros não conhecem, né? Mas o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso, né? Deus tem transformado a minha vida desde o primeiro momento que eu tive contato com Ele, sofrendo, meu pai sofrendo, minha família virou um frangalho, minha mãe, meu pai brigavam todo dia, era um lar destruído. Meu pai hoje já faleceu, né? Mas antes dele falecer, eu já estava limpo. Ele já tinha orgulho de mim. Ele chegou a me pedir desculpa de muitas das coisas que ele me falou por causa do desespero, né? Que dentro de casa, naquela época. E era o meu maior amigo, meu pai. Minha mãe hoje também é a minha maior amiga.
Sabe? Então, assim, esse trabalho que os irmãos fazem, ele é muito importante. Vocês que estão lá se recuperando, tem solução. Tem solução, depende só de vocês. Né? Depende de vocês se manterem firmes e se apegarem com o Senhor. Porque os 12 passos, inclusive, foi tirado da Bíblia. Né? Bill e Bob, que criou o grupo, que criou os 12 passos, cada passo foi tirado da Bíblia. Isso é história. Né? Não é religião, não é nada, é questão do grupo. Mas é algo tirado da Bíblia, da palavra de Deus. Então, se você colocar aquilo ali, praticar aquilo ali, e na tua vida, crendo e buscar a Deus em primeiro lugar, Deus vai te dar, Deus vai te libertar. Deus vai te dar vitória, não tenham dúvida. E vai transformar a vida de vocês. Não tenham dúvida disso. Ele vai transformar, mas muito mais do que vocês imaginam. Amém. É muito além do que vocês possam imaginar o que Deus vai fazer na vida de vocês. É só se vocês se mantiverem firme na luta, se manter firme, dizer não e crer em Deus em primeiro lugar, porque Ele vai transformar profundamente, vai transformar a família de vocês. Aqueles que não têm família, que não são casados, Ele vai dar família para vocês. E aqueles que têm família, Ele vai transformar. Eu estou falando isso porque isso aconteceu na minha vida. Eu não estou falando o que eu ouvi falar. Aconteceu na minha vida. Hoje eu não tenho problema com nada, sabe? Graças a Deus eu vivo pela graça de Deus. Deus me abençoa. E aquilo ficou para trás. Passou, ficou para trás. Eu tenho a consciência que eu não posso nem chegar perto. Eu não chego, né? E ficou no passado, ficou para eu dar hoje como testemunho para vocês. Mas e Deus continua fazendo. Ele não para. Glória a Deus. Amém. Amados, deixa eu fazer uma coisa aqui antes de nós darmos a ceia. E já peço para Belo já se adiantar. Eu vou chamar a Silvana. Se assustou, né? Vem cá com o seu amado pastor, seu marido. Eu quero convidar vocês a fazer o seguinte. Vocês podem vir aqui no altar? Enquanto ele estava contando testemunho, vem aqui, fica à vontade. Silvana, Belo, se adianta ali, por favor. Enquanto eles estavam contando testemunho, Antônio, vem rápido, por favor. Isso. Enquanto eles estavam contando testemunho, eu gostaria de nós como igreja, fica aí, Antônio, rapidinho. Vou ficar do lado do Antônio ali, nós como igreja, fazermos algo que senti muito de Deus. Peço perdão, passando a frase. Ele contando o testemunho, vocês ouviram que foi algo que Deus colocou no coração dele, ele foi lá, ele fez. Quando todo mundo disse não, ele acreditou. Eu acho que a gente tem que honrar quem merece honra. Vamos colocar de pé, vamos aplaudir a vida deles, amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus de amor, Deus de bondade, Pai, em nome de Jesus, nesse momento, Pai, eu venho pedir a sua proteção, o seu carinho, o seu cuidado, Pai, sobre a vida desse casal, sobre esse projeto, Pai, tão bonito, Pai. Que o Senhor venha, Pai, contemplar, entrando com providência na vida deles, Pai, espiritual, sentimental, física, financeira. Ô, Pai, que esse projeto possa estar dando continuidade, Pai. Eu tenho acompanhado desde o início, Pai. Mais de 500 pessoas já foram batizadas, mais de 6.000 já aceitaram Jesus. Que continue a boa obra, Pai, dando a eles força, paz, saúde, proteção, segurança. E que possa continuar, Pai, esse trabalho que é tão bonito, Pai. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus, oramos agradecidos. Amém. Aleluia. Amém.